Olá! Vamos continuar a leitura do nosso livro. Hoje é o capítulo 43. Deve haver bem uns 300 mil tomos aqui, disse a guia turística, e os seus saltos finos ecoaram no chão de mármore da biblioteca joanina. Gregório ficou para trás e olhou à sua volta. Nunca havia visto nada igual. Espaços revestidos com madeiras nobres e folheadas a ouro, ligados por arcos que faziam lembrar arcos do triunfo, encimados por sua vez pelas armas do rei Dom João V, que fundara a biblioteca no início do século XVIII. Estantes barrocas com empórios sobre delicadas colunas. Um retrato a óleo de Dom João V, uma passadeira vermelha que aumentava ainda mais a sensação de Fausto. Era como num conto de fadas. Homero, a Ilíada e a Odisseia, várias edições em ricas encadernações que as transformavam em textos sagrados. O olhar de Gregórios continuou deslizando. Decorrido algum tempo, ele sentiu que o seu olhar se perdia, sem se fixar nas prateleiras. Seus pensamentos haviam ficado com Homero. Deviam ser pensamentos que o deixavam com o coração acelerado, mas ele não se lembrou de que tratavam. Foi para um canto, tirou os óculos e fechou os olhos. Escutou a voz estridente da guia na sala vizinha. Tapou os ouvidos com as palmas das mãos e se concentrou no silêncio surdo. Os segundos decorriam enquanto ele sentia o seu sangue pulsando. Sim, o que ele, sem perceber, procurara era uma palavra que surgia uma única vez nos textos de Homero. Era como se alguma coisa escondida nos bastidores da memória, por trás das suas costas, quisesse checar se a sua capacidade de recordar ainda continuava tão boa como normalmente. Sua respiração ficou acelerada. A palavra não lhe vinha, simplesmente não lhe vinha. A guia atravessou a sala com o grupo. As pessoas falavam alto. Gregório passou por elas e se esgueirou até os fundos da biblioteca. Ouviu a porta da entrada sendo fechada e a chave rodando na fechadura. Com o coração aos saltos, ele correu até a estante e tirou um exemplar da Odisseia. O couro envelhecido e duro cortou-lhe a palma da mão com as suas arestas afiadas. Ele folheou o livro afoito, soprando o pó. A palavra não estava onde ele imaginara. Não estava lá. Ele tentou acalmar-se, controlando a respiração. Sentiu a vertigem indo e vindo, como se estivesse sendo atravessado por nuvens de neblina. Metodicamente repassou mentalmente toda a epopeia. Não poderia estar em nenhum outro trecho, mas o exercício teve como consequência o fato de que agora até mesmo a suposta certeza com a qual iniciara a busca começava a desmoronar. O chão começou a balançar, mas desta vez não foi a vertigem. Teria ele se enganado redondamente a ponto de aquilo que estava procurando estar na Ilíada? Tirou-a da estante e começou a folheá-la distraidamente. Os movimentos da mão que folheava tornaram-se vazios e mecânicos, e o objetivo foi sendo esquecido. Cada vez mais, Gregório sentiu como o colchão de ar o envolveu. Tentou bater com os pés, agitou seus braços. O livro caiu de sua mão. Os joelhos cederam e ele escorregou para o chão, num movimento suave e sem forças. Quando acordou, procurou atabalhoadamente os óculos que estavam ali no chão,
ao alcance das mãos. Olhou para o relógio. Não podiam ter decorrido mais do que 15 minutos. Sentou-se, encostado na parede. Alguns minutos se passaram, minutos em que se limitou a respirar, feliz por não ter se machucado e porque os óculos estavam inteiros. Então, subitamente, o pânico explodiu dentro dele. Teria sido aquele esquecimento o começo de alguma coisa? Uma primeira, minúscula ilha do esquecimento? Iria ele crescer, multiplicar-se? Somos latas de lixo do esquecimento, escrevera Prado. E se agora uma avalanche de entulho o inundasse, levando consigo todas as palavras preciosas? Ele agarrou a cabeça com as suas grandes mãos e apertou-a, como se com isso conseguisse impedir que outras palavras desaparecessem. Olhou em volta e nomeou objeto por objeto, primeiro no seu dialeto, depois em alemão, francês, inglês e finalmente em português. Não falhou nenhuma única vez e lentamente ele se acalmou. Quando a porta se abriu para o grupo seguinte, ele esperou no seu canto, misturou-se depois às pessoas e saiu porta afora. Um céu de um azul intenso se estendia sobre Coimbra. Em frente a um café, tomou um chá de camomila em tragos pequenos e lentos. O estômago se descontraiu e ele conseguiu comer. Havia estudantes deitados no sol quente de março. Um homem e uma mulher abraçados irromperam numa gargalhada, jogaram fora seus cigarros, levantaram-se com movimentos ágeis e começaram a dançar, leves e descontraídos, como se não existisse a força da gravidade. Gregório sentiu o repuxo da memória e se entregou a ele. Subitamente ela estava lá, a cena na qual ele já não pensava mais havia décadas. Sem erros, mas um pouco arrastado, dissera o professor de latim quando Gregório traduziu passagens das Metamorfoses de Ovídio no auditório. Era uma tarde de dezembro, flocos de neve, luz elétrica, moças que sorriam irônicas. É preciso dançar um pouco mais, dissera o homem com a gravata borboleta e o lenço vermelho no bolso do casaco. O banco rangia quando ele se mexia. Ele passou o resto do tempo, enquanto era a vez dos outros, numa espécie de torpor surdo. Um torpor que perdurou ainda enquanto ele percorria os pavilhões decorados para o Natal. Depois dos feriados, ele não voltara mais àquele curso. Evitava o homem do lenço vermelho, assim como os outros professores. A partir daí, dedicaram-se aos estudos exclusivamente em casa. Gregório pagou e atravessou o Mondego, também conhecido como Rio dos Poetas, voltando para o hotel. Você acha que sou um chato? Como? Mas, Mundos, você não pode me perguntar uma coisa dessas. Por que todas aquelas coisas doíam tanto ainda hoje? Por que não conseguira livrar-se delas em 20, 30 anos? Quando Gregório acordou no seu quarto de hotel 2 horas mais tarde, o sol estava se pondo. Nathalie Rubin tinha atravessado os corredores de mármore da Universidade de Berna, com seus sapatos de salto fino. Lá na frente, num auditório vazio, ele lhe fizera uma palestra sobre as palavras que só surgiam uma única vez na literatura grega. Ele quis escrevê-las no quadro, mas esse estava tão encebado que o giz não pegava. E quando as queria pronunciar, já as tinha esquecido. Também Stefânia Spinoza vagueara pelo seu sonho confuso, uma figura com olhos brilhantes e pele com tom de azeitona.
primeiro muda, depois como docente, que sob uma imensa cúpula dourada lecionava sobre temas inexistentes. Doxíades a interrompera. Volte para casa, dissera ele. Vamos examiná-lo na Bubenbergplatz. Gregórios estava sentado no canto da cama. Continuava sem conseguir lembrar aquela palavra de Homero. E a insegurança acerca do trecho onde poderia encontrá-la voltou a atormentá-lo. Não fizera o menor sentido pegar a Ilíada. Era na Odisseia. Era ali que estava, tinha certeza. Mas aonde? Na recepção tinham-lhe dito que o próximo trem para Lisboa partiria só no dia seguinte. Ele pegou o livro sobre o Mar Tenebroso e continuou a ler o que o geógrafo muçulmano El-Edrizi escrevera. Ninguém sabe, dizem-nos, o que neste mar se encontra. Nem é possível investigá-lo, pois muitos são os entraves que se colocam à navegação. As profundas trevas e as altas vagas, as tempestades frequentes e os inúmeros monstros que o povoam, bem como os ventos violentos. Gregórios gostaria de mandar fotocopiar os 2 ensaios de Stefano Spinoza sobre Finisterra, mas não conseguira se fazer entender pelo pessoal da biblioteca. Ele continuou sentado durante mais algum tempo. É preciso fazer exames, dissera Doxíades. E voltou também a ouvir a voz de Maria João. Com essas coisas não se brinca. Tomou uma ducha, fez a mala e pediu um táxi à mulher na recepção, que ficou surpresa. Na estação, a locadora de automóveis ainda estava aberta. O homem avisou que teriam de incluir no preço o dia de hoje. Gregórios concordou, assinou um contrato para 2 dias e se encaminhou para o estacionamento. Tirara sua carteira de habilitação ainda como estudante, como o dinheiro que ganhava dando aulas, 34 anos atrás. Desde então, nunca mais dirigira. O documento amarelado com a foto juvenil e a indicação de usar sempre óculos e não dirigir à noite ficava sempre na pasta dos seus documentos de viagem, sem jamais ter sido usado. O homem do balcão franzira a testa, comparara a fotografia com o rosto da pessoa à sua frente, mas não dissera nada. Sentado ao volante do grande automóvel, Gregórios esperou até a sua respiração se normalizar. Lentamente, experimentou todos os botões e interruptores. Com as mãos geladas, deu partida no motor. Meteu a marcha ré, soltou a embreagem e fez com que o carro morresse. Assustado com o solavanco, ele fechou os olhos e esperou novamente que a respiração se normalizasse. Na segunda tentativa, o carro saiu aos trancos, mas não morreu, e Gregórios conseguiu sair da vaga. Percorreu as curvas da saída com a velocidade de uma lesma. Num sinal vermelho, na saída da cidade, o motor morreu mais uma vez. Depois disso, as coisas foram melhorando. Levou 2 horas na estrada até Viana do Castelo. Calmo ao volante, manteve-se na faixa da direita. Começou a gostar da viagem. Conseguiu recalcar o assunto da palavra homérica até quase esquecê-la. Animado, pisou no acelerador e segurou o volante com os braços esticados. Na direção contrária surgiu um carro com farol alto. Tudo começou a girar. Gregórios tirou o pé do acelerador, desviou para a direita, subiu na divisão do meio
e parou centímetros antes da barreira de proteção. Cones de luz passavam por ele numa velocidade alucinante. Mais tarde, no posto seguinte, ele saiu do carro e respirou cuidadosamente o ar fresco da noite. Devia voltar para casa, falar com os médicos na sua língua materna. Uma hora mais tarde, tendo já passado por Valença do Minho, chegou à fronteira. 2 homens da Guarda Civil com metralhadoras o mandaram passar. Em Tui, tomou a autoestrada para Vigo, Pontevedra, e depois seguiu sempre para norte, em direção a Santiago. Um pouco antes da meia-noite, deu uma parada para estudar o mapa enquanto comia. Não havia outra solução. Se não quisesse fazer o imenso desvio através da península de Santa Eugênia, tinha mesmo que tomar a estrada de montanha em Padrón até Noia. O resto era claro, sempre beirando o litoral até Finisterra. Nunca dirigira numa estrada de montanha e, de repente, surgiram na sua cabeça imagens dos desfiladeiros dos Alpes suíços, onde o motorista precisava incessantemente ficar rodando o volante de um lado para o outro. As pessoas à sua volta agora falavam galego. Ele não entendia uma palavra. Estava exausto. Tinha se esquecido da palavra. Ele, Mundus, tinha se esquecido de uma palavra de Homero. Por baixo da mesa, pressionou os pés contra o chão para espantar o colchão de ar. Estava com medo. Medo e línguas estrangeiras são 2 coisas que não combinam. Foi mais fácil do que ele imaginara. Nas curvas mais apertadas e sem visibilidade, ele ia com a velocidade mínima. Mas à noite, os faróis dos carros que vinham na outra direção também avisavam melhor do que de dia. Os carros iam ficando cada vez mais raros. Já passava das 2 da madrugada. Quando ele se lembrava que naquela estrada estreita, se a tontura voltasse, ele nem teria como parar, sentia-se tomado pelo pânico. Mas logo que surgiu a placa indicando a proximidade de Noia, a placa indicando a proximidade de Noia, ele se animou e começou a cortar as curvas. Um pouco arrastado. Mas, Mundus, você não devia perguntar uma coisa dessas. Porque Florence não mentira simplesmente dizendo: você é chato? De jeito nenhum. Seria possível simplesmente se livrar de ofensas? Nós nos projetamos longamente no passado, escrevera Prado. Isso tem a ver com os nossos sentimentos, notadamente com os profundos, aqueles que determinam o que somos e como é sermos o que somos. É isso porque esses sentimentos não conhecem o tempo. Não o conhecem, nem o reconhecem. De Noia a Finisterra eram 150 quilômetros de estrada boa. Não se via o mar, mas intuía-se a sua presença. Eram quase 4 horas. Gregório parava de vez em quando. Não era vertigem. Decidiu simplesmente. O cansaço fazia com que o cérebro parecesse boiar no crânio. Depois de vários postos de gasolina apagados, ele finalmente encontrou um aberto. Perguntou ao funcionário sonolento como era Finisterra. Pues, el fin del mundo, rira-se o homem. Quando Gregório chegou a Finisterra, começava a amanhecer, num céu carregado de nuvens. Foi o primeiro cliente a tomar um café no bar. Pisou o chão de pedra e sentiu-se completamente desperto e lúcido.
A palavra voltaria a aparecer no momento em que ele menos esperasse. Era assim que funcionava a memória. Isso era sabido. Ele se sentia satisfeito por ter feito aquela viagem louca e estar ali agora. Aceitou o cigarro que o dono do bar lhe ofereceu. Depois de tragar pela segunda vez, foi acometido por uma leve tontura. Vértigo, explicou. Sou especialista em vertigem. Existem muitos tipos. Eu conheço todos. O homem não entendeu nada e continuou esfregando energicamente o seu balcão. Gregório percorreu os poucos quilômetros que faltavam até o cabo com a janela aberta. A maresia era maravilhosa e ele dirigiu lentamente, como alguém que curte uma alegria antecipadamente. A rua terminou num porto com barcos de pesca. Os pescadores tinham acabado de chegar e estavam juntos fumando. Mais tarde ele não conseguiu explicar como aconteceu, mas de repente ele se viu perto dos pescadores fumando um cigarro deles. Era como uma mesa de bar a céu aberto. Ele indagou se eles estavam satisfeitos com a sua vida. Mundus, um filólogo clássico de Berna, perguntando a pescadores galegos do fim do mundo o que achavam das suas vidas. Gregório ficou contente com aquilo. Ficou muito contente. A alegria com o absurdo da situação se misturou ao cansaço, à euforia e a um sentimento desconhecido de abertura interior libertadora. Os pescadores não entenderam a pergunta e Gregório precisou repeti-la 2 vezes em seu espanhol quebrado. Contentos, exclamou um deles por fim. Não conhecemos outra coisa. E desataram a rir cada vez mais, até tudo se transformar em uma grande gargalhada, da qual Gregório participou, até as lágrimas de saltarem dos olhos. Ele colocou a mão no ombro de um dos homens e o virou para o mar. Siempre derecho, más y más. Nada, gritou para dentro de uma rajada de vento. América, gritou o homem, América. Ele tirou a foto de uma jovem do jeans, botas e chapéu de um cowboy de dentro do bolso. Chapéu de cowboy de dentro do bolso do casaco. Minha filha, explicou, gesticulando na direção do mar. Os outros lhe arrancaram a fotografia da mão. Que guapa és! Que bonita! Exclamaram numa confusão de vozes. Gregório riu e gesticulou. Riu novamente. Os outros batiam nos seus ombros, à direita e à esquerda, e à direita eram pancadas rudes. Gregório cambaleou. Os pescadores giravam, o mar girava. O sibilar do vento se transformou num zumbido dentro do ouvido. Cresceu e, de repente, desapareceu num silêncio que engoliu todo o resto. Quando voltou a si, estava deitado no banco de um barco, rodeado por rostos assustados. Ergueu-se, a cabeça doía. Recusou a garrafa de aguardente. Já estava bom, assegurou, acrescentando, el fin del mundo. Os pescadores riram aliviados. Gregório apertou mãos calejadas e cheias de cortes. Saiu cuidadosamente do barco e sentou-se ao volante. Sentiu-se aliviado quando o motor pegou logo. Os pescadores observaram sua partida, as mãos nos bolsos. Na pequena aldeia procurou uma pensão e dormiu até tarde. O tempo melhorara e estava mais quente. Apesar disso, sentiu frio
quando se pôs a caminho do cabo, enquanto o dia já caía. Sentou-se num rochedo e ficou vendo a luz desmaiando no ocidente, até se apagar totalmente. O mar tenebroso. As ondas negras rebentavam com estrondo. A espuma clara invadia a praia com um ruído ameaçador. E a palavra não veio. Não veio. Mas existiria essa palavra de fato? E se na verdade nem era a memória, e sim a sua razão que tivesse sofrido uma ínfima fratura? Como podia acontecer que um homem quase perdia a razão porque se esquecera de uma única palavra, que só aparecia uma única vez? Ele podia até se torturar num auditório antes de uma prova, num exame, mas diante do mar tenebroso, tormentoso, toda aquela água preta que ali na frente se misturava com o céu negro, não deveria simplesmente dissipar essas preocupações como sendo algo totalmente insignificante, ridículo, algo que só preocupava mesmo alguém que perdeu todo e qualquer sentido das proporções? Sentiu saudades, fechou os olhos, saiu da Bundesterrasse às 15 para as 8 e entrou na ponte de Kirchenfeld. Descia para o Barengraben, atravessando as galerias da Spitalgasse, da Markgasse e da Krangasse. Ouviu o oratório de Natal na catedral, saltou do trem em Berna e entrou no seu apartamento. Pegou o disco do curso de português e escondeu-o na despensa. Deitou-se na cama e sentiu-se aliviado por saber que tudo era como sempre. Era totalmente improvável que Prado e Estefânia Espinhosa tivessem viajado até ali. Mais do que improvável, não havia o menor indício de que o tivessem feito. Tremendo de frio e com o casaco úmido, Gregórios foi até o carro. Na escuridão, ele parecia enorme, como um monstro que jamais na vida poderia levar alguém são e salvo até Coimbra. Muito menos ele. Mais tarde, tentou comer alguma coisa em frente à pensão, mas não conseguiu. Na recepção, pediu algumas folhas de papel. Depois foi sentar-se no quarto, numa mesa minúscula, e traduziu aquilo que o geógrafo muçulmano escrevera para o latim, o grego e o hebraico. Ele esperara que o ato de redigir os caracteres gregos lhe restituísse a palavra perdida. Mas nada aconteceu e o espaço da recordação permaneceu mudo e vazio. Não era assim. A amplidão sonora do mar não tornava insignificante o lembrar ou o esquecer das palavras. Não era assim, não era mesmo. Uma única palavra entre as palavras, uma única palavra entre as palavras. Eram intocáveis, absolutamente intocáveis, para as massas de água cega e sem palavras. E isso continuaria assim mesmo, se o universo todo, de hoje para amanhã, se tornasse um mundo de incontáveis dilúvios, em que chovesse ininterruptamente de todos os cantos do céu. Se houvesse no universo uma única palavra, então não seria uma palavra, mas se o fosse, seria mais poderosa e brilhante do que todas as inundações atrás de todos os horizontes. Aos poucos, Gregórios foi se acalmando. Antes de ir dormir, foi até a janela e olhou para o carro estacionado lá embaixo. No dia seguinte, à luz do dia, iria conseguir. E conseguiu. Exausto e receoso depois de um sono agitado, ele percorreu o trajeto em pequenas etapas. Durante os intervalos, era acossado pelas imagens do sonho daquela noite.
tinha estado em Isfahan, deitado no mar. A cidade com os seus minaretes e cúpulas, com o azul marinho cintilante e o outro brilhante, recortara-se contra um céu claro. E por isso ele se assustara quando, olhando para o mar, viu uma tempestade negra avançando para a cidade do deserto. Um vento escaldante e seco lançava-lhe ao rosto um ar úmido e pesado. Pela primeira vez ele sonhara com Prado. O ourives das palavras não fazia nada, estava apenas presente na ampla arena do sonho, mudo e nobre, e Gregórios procurava pelo som da sua voz, o ouvido pressionado no imenso gravador de Adriana. Ao chegar à Viena do Castelo, pouco antes da estrada para o Porto e Coimbra, Gregório sentiu que a palavra perdida da Odisseia estava na sua língua. Involuntariamente, fechou os olhos e tentou evitar com todas as forças que ela voltasse a cair no esquecimento. Uma buzina estridente o fez estremecer. No último segundo, ainda conseguiu virar o carro, que tinha ido parar na pista contrária, e evitar uma colisão frontal. No próximo desvio, ele parou e esperou até o pulsar doloroso na sua cabeça diminuir. Depois disso, foi até o porto colado a um caminhão lento. A mulher da locadora não se mostrou muito entusiasmada por ele querer deixar o carro ali em vez de levá-lo para Coimbra. Mas depois de uma longa olhada no seu rosto, ela acabou concordando. Quando o trem para Coimbra e Lisboa se pôs em movimento, Gregórios encostou a cabeça no apoio do assento, exausto. Pensou nas despedidas que o esperavam em Lisboa. Pois é este o sentido de uma despedida na verdadeira e plena acepção da palavra, que duas pessoas, antes de se deixarem, se entendam sobre como se viram e como se compreenderam uma à outra. Escrevera Prado na carta à mãe. Despedir-se é também algo que se faz consigo próprio, assumir-se perante o olhar do outro. O trem atingiu velocidade máxima. O susto sobre o acidente que ele, por um triz, teria causado, começou a se dissipar. Até Lisboa, ele não queria pensar em mais nada. No exato momento em que, embalado pelo ritmo monótono das rodas, conseguiu se libertar, a palavra perdida surgiu de repente. Está escrito a palavra aqui em grego, que eu não vou nem por sombra saber falar. Uma espécie de enxada de ferro usada para raspar o chão do salão. E agora, de repente, ele se lembrou onde aparecia, na Odisseia, no final do canto 22. A porta do compartimento se abriu e um jovem se sentou, abrindo um jornal sensacionalista com enormes manchetes. Gregório se levantou, pegou a sua bagagem e foi até o final do trem, onde encontrou um compartimento vazio. Ele ficou repetindo a palavra. A Topov, parece que é isso, alguma coisa parecida com isso, viu? Eu não faço ideia, gente. Quando o trem parou na estação de Coimbra, ele pensou na colina da universidade e no topógrafo, que na sua imaginação atravessava a ponte com uma maleta de médico antiquada. Um homem magro, curvado para a frente, com um jaleco cinza, que pensava como iria convencer as pessoas na colina do castelo a deixá-lo entrar. Quando Silveira voltou para casa à noite, Gregórios veio recebê-lo na entrada. O português parou e apertou os olhos. Você vai voltar para casa. Gregórios assentiu com a cabeça. Conte-me.
esse foi o capítulo 43, tá? Como foi longo, não vou ficar me alongando em despedidas aqui, tá bom? Um beijinho, até amanhã.